Segunda de Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Então me chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acá, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dias, até que sairá as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão ao lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidades incuráveis, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Eram ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar-se saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Pai, eu quero te dar as tuas graças nesta noite. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Tenha tu toda a liberdade para ministrar a tua palavra. Não posso e não quero falar de mim mesmo, mas o Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua fidelidade, falará nos nossos corações, e nós ouvirá a tua voz, e assim, ó Pai, praticaremos a tua palavra, com a tua ajuda, em nome de Jesus, para a glória, para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse rei se foi sem deixar saudades. O reino, ou seja, os reis de Israel, da nação de Israel, muitos deles vinham e quando partia deixava saudade, mas uns não deixou. Esse rei Jeorão, segundo os estudiosos, ele é o pior rei que Israel teve. Se não foi o pior número 1, vai estar na galeria do pior. Todas as nações têm os seus governos, e todos os governos que vão passando, uns, vamos usar essa palavra que está escrita aqui, deixa saudade, outros não, né? Uns faz o bem e outros faz o mal. Agora tem uns que faz demasiado, que vai ao extremo. Este rei foi um desses. Mas o que me chama a atenção aqui é quando nós olhamos e atentamos para a linhagem desse rei. Tem esse aqui que chama Jorão, mas também tem o filho de Salomão que também chama Jorão. E só que ambos foram reis em um espaço de tempo curto, mas em lugares diferentes. Este rei aqui era filho de
Josafá, todos nós também já ouvimos, já lemos, já conhecemos um pouco a respeito do rei Josafá. Ele é conhecido pelas grandes reformas que ele fez, que ele fazia naquelas épocas. E ele se destacou, um homem também conhecido de oração, um homem que orava, né? Se lembra que quando, segundo Crônicas 20, lá vai relatar que ele, quando se encontrou em apuros, sendo ameaçado, quando os inimigos queriam invadir, ele se buscou socorro em Deus através da oração, e Deus o respondeu, e Deus o livrou dos seus inimigos que vieram atacar do nada, né? Então aqui fala que esse rei Jeroão, ele era filho de Josafá. O versículo de número 1 vai dizer assim, descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha bem, durante esse tempo que Josafá reinava, ele, antes de morrer, ele deu uma certa importância para os seus filhos, não somente este Jeroão. Olha o que vai dizer o versículo 2: teve este irmãos, filho de Josafá, Azarias, Reguel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Olha bem, atentamente aqui, eu vou ler para que fique mais bem esclarecida essa palavra. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda cidade fortificada em Judá. Porém, o rei deu a Jeroão por ser o primogênito. Olha bem, Josafá, todos os seus filhos que ele tinha, ele tratou de honrá-los. Entende? Aqui vai dizer que fizeram muitas dádivas. Sabe aquele pai que nem só cuidava financeiramente, porque tinha muitas condições, o papai era um rei próspero, um reinado muito próspero. Ele, ainda em vida, ele cuidou de cada filho. Esse é o pai. Dividiu a sua herança, tipo uma espécie de uma herança. Colocou cada um numa cidade, fortificou cada cidade para cada um dos seus filhos. Olha o que ele fez, com ouro e prata, né? Coisas preciosas. Olha, você vai para aquela cidade, fortificou aquela cidade e entregou cada um deles. Então aqui, quando você lê assim, você está entendendo quem foi Josafá. Era um homem temente a Deus, era um homem que fazia as coisas de acordo com a palavra. Teve também alguns defeitos, sim, mas possamos destacar, né? E ele é destacado por ser um rei temeroso. E aqui falando da forma que ele cuidou dos seus filhos também. Só que aí diz que esse Jeroão, ele deu o reinado para ele, ainda em vida. Então esse Jeroão, ele, ainda em vida, ele se reinava. Se talvez aí num curto período de uns 3 a 5 anos, seu pai faleceu, mas enquanto seu pai estava em vida, seu pai que reinava, mas ele já tinha entregado para seu filho o seu reinado. A palavra vai nos relatar que o rei deu a ele esse reinado por causa que ele era o primogênito, não por méritos de ser o mais inteligente, não. Aqui
o versículo 4 diz: tendo Jeroboão assumido o reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Olha bem, o seu pai tinha dado, o seu pai faleceu, ele passou a reinar. O pai dele, já vou repetir de novo, deu o reinado para ele, não porque ele era o melhor, mas por questão de ser o primogênito. O seu pai atentou muito a isso. Talvez aí também houve um erro da parte do pai, mas ele foi fiel ali e deu. Olha bem, tem uma palavra aqui que eu gostaria que pudesse gravar esta palavra. São duas palavras que eu quero que vocês gravem. Todas as vezes que você lembrar dessa palavra, você vai lembrar, que é a palavra infidelidade. Entende? E a outra palavra é a indiferença. Essas duas palavras, de infidelidade e indiferença, nós vamos ver nesse reinado de Jeroboão. A infidelidade dele com o seu pai e a indiferença com a palavra. Assim que ele assumiu o reinado, que ele estava já no reino, mas não tinha assumido. Assim que o pai morreu, ele assumiu. Aí diz que ele começou a se fortalecer. Sabe o que ele fez? Por os seus irmãos serem melhores do que ele, né? Ele mata um por um a espada. Imagine. E alguns príncipes também. Ele mata a espada os seus próprios irmãos. Agora olhamos um pouquinho. De acordo, eu vou trazendo assim a história, os relatos que está na palavra. Ao mesmo tempo também, se você observar, está tempo, nós possamos fazer as aplicações. Entenda ou não? Amém, irmãos? Nós possamos aplicá-la em nós. Aplicar em nós a própria palavra. Se Josafá era um homem, um pai exemplar, né? No caso aqui a palavra era Josafá era um pai exemplar, cuidou bem dos seus filhos. Jeroboão, quando começou a reinar, ele reinou, ele tinha 30 anos, 32 anos. Um homem, um jovem com 32 anos, ele já tem uma base do que ele quer, um pouquinho já, né? Apesar que o homem, ele fala que o homem, ele está assim, bem maduro em questão, principalmente em questão de administração, de decisões a partir dos 45. Quantos anos você tem? Ele está assim ainda, né? Pois a partir dos 45. Jeroboão começou a reinar com 32 anos. Mas o que possamos entender é que durante esses 32 anos ele estava vendo o seu pai, como o seu pai reinava. Ele já sabia. Entenda ou não? Ele já sabia como o seu pai reinava, como o seu pai lidava com os inimigos, como o seu pai recorria a Deus, buscava a Deus. Entende? Então, irmãos, hoje, às vezes você tem um filho em casa, e eu vou falando aqui e vou aplicando para nós, tá? Isso tem que observar. Ele vai pegando a palavra e ao mesmo tempo vamos fazendo a aplicação. Aí olhamos aqui, Jeroboão dentro da casa de seu pai, tendo o seu pai como rei, governando, o seu pai fazendo tudo o que fez para cada filho, e Jeroboão assume o reinado. De repente ele manda matar os seus irmãos. Aí você entenda bem que muitas das vezes nós também temos nossos filhos que vivem conosco,
eles veem o que a gente faz, eles veem o que a gente faz, o que você faz. Você ensina também, mas, como você lidar com situações, mas às vezes eles vão e fazem tudo o contrário. Esse João é um desses. Ele viveu 32 anos com seu pai. O seu pai foi muito, honrou ele mais que tudo. Se fosse olhar para os seus irmãos, a palavra diz que era muito mais inteligente do que ele. Meu pai, você é o meu primogênito, eu vou te dar o reinado. Mas aí entra a infidelidade. Infidelidade com o pai. Se tem algo difícil para o pai, é ver a infidelidade dos filhos. Os filhos serem infiel ao pai. Viver dentro da casa e não fazer caso do pai e da mãe. Nesse caso aqui foi o pai. No caso de João, ele foi infiel com seu pai. Foi infiel com seu pai. Por quê? Ele casou com a filha de Acabe. Quem foi Acabe e Jezabel? Mais ou menos você já sabe, quando fala de Acabe, o reinado de Acabe, o reinado desse período de Jezabel, você sabe que foi um reinado perverso também, idólatra também. Então, quando ele casa com a filha de Acabe e começa a seguir o exemplo dos reis, porque a palavra aqui vai dizer que ele começou a reinar e seguir os reis, não tomou o exemplo do pai, não tomou o exemplo do pai. Aí entra a infidelidade com o pai. Entende? Das grandes consequências que tem ocorrido hoje na humanidade, seja crente ou não seja, irmãos, as consequências virão. Eu, como crente e como pai crente, temeroso a Deus, se os meus filhos seguir meu exemplo em questão de honrar a Deus, de obedecer a Deus, de temer a Deus, eles vão ter consequências de benevolência, de bênçãos, de acordo com isso. Mas se eles também entrar por uma linhagem, eu falo o seu também, seus filhos também, ser um filho que é temeroso ao Senhor, por conta que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, teme ao Senhor, eles vão também colher boas consequências, porque tem consequências boas e consequências ruins. Quando o filho ele honra o pai, ele tem bênçãos a receber. Quando ele desonra, também tem consequências. Ou podia falar maldições, mas as maldições foram atribuídas por ele mesmo, por causa das decisões que ele toma. No caso de João aqui, ele foi infiel ao seu pai. Seu pai fez tão bem com ele, não é? Com todos eles, como disse a palavra, acolheu atrocidades, né? Fez tudo, mas o reino é para você, João. Seu pai talvez pensou que ele ia dar continuidade, entenda ou não? Mas não. Assim que ele assumiu o reinado, ele foi e matou os seus irmãos, a espada. Isso, eu vou repetir, infidelidade. Para aplicar também em nossas vidas, aqui está falando do reinado, mas hoje a infidelidade, ela é em diversas áreas em nossas vidas. Infidelidade, no caso aqui, do filho para com o pai. Mas também tem infidelidade de patrão com empregado. Não tem? Tem. Tem infidelidade de empregado para o patrão também. Todos nós temos nossos deveres, não é? Se você vai trabalhar numa empresa, lá você tem os seus deveres que você deve cumprir, você tem que tratar de o máximo ser fiel no horário, né?
E tem muitos que falam assim, você terminou, você pode ir embora. Não é assim, alguns? Terminou seu trabalho, já terminei, já tudo terminado, pode ir embora. Problema não. Ou, não, espera um pouquinho até da hora de você ficar o calendário. Não é assim? Tudo bem. Então aí tem a fidelidade e a infidelidade. Também tem a fidelidade conjugal, os deveres conjugais, né? Hoje, irmãos, muitos casam e não recebem orientação para casar. Mas eu creio que se muitos de nós talvez tivessem recebido uma orientação, né, um aconselhamento, esses aqui são os seus deveres como esposa para como esposo, e esse é o seu dever de esposo para a esposa. Tem que ser assim, de acordo com os parâmetros da palavra. Depois de ouvir bem a orientação, talvez ele ia pensar 2 vezes em casar, se é um homem que teme a Deus. Porque quando a gente não era crente, lá no início da minha infância, a gente pensa que pensa que é errado, né? Que o homem casa porque precisa de uma mulher para lavar roupa. Alguns pensam isso, não é? Errado, né? Não, casa porque precisa de uma mulher para cozinhar. Não, eu tenho que casar porque eu preciso de uma mulher para fazer sexo. Todos esses pontos, não, entende? Tudo isso deveria ser orientado, aconselhado antes do casamento. Para que quando casa, sim, ambos vai precisar de lavar roupa, vai. Ambos vai precisar de comer e cozinhar, vai. Ambos vai precisar de fazer sexo, vai. Agora, quando ambos não sabem os seus deveres, o que vai acontecer? Infidelidade. No caso de Jeroboão com seu pai, ele sabia, porque ele cresceu desde pequeno na casa do seu pai, conhecendo e vendo todas as condutas do pai. Ainda assim, ele foi infiel. Nós, hoje, estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra sempre, conhecendo bem Deus. Aí, nós sabemos os nossos deveres e ainda assim, aqui entra a palavra indiferença. Indiferença. Ouve a palavra, mas trata ela com indiferença. Vem no culto, trata com indiferença. Tem o seu esposo, mas indiferente com ele. Tem a sua esposa, mas indiferente com ela. Tem o seu pastor, mas indiferente com ele. Sabia? Talvez você até pensou, mas fulano não vem mais, por quê? Infidelidade. Infidelidade com o pai biológico, assim como Jeroboão foi. Infidelidade com o pastor, infidelidade com Deus. Por quê? Jeroboão, ele foi indiferente com a palavra. Entende? Com a palavra. Aí eu entro no caso do pastor com uma ovelha. Você tem 5 anos aqui, ou 3 anos de crente, e aí sempre o pastor traz a mensagem, sempre está em oração, sempre, né? Tratando de conduzir, porque creio que o pastor é esse, a intenção que você não tem, que a coisa vai para o céu, que Deus abençoa, que você vai para o céu, não é verdade? E que esteja bem, por mais que às vezes as coisas não vai também, mas a intenção do todo pastor, o pastor mesmo, serve Deus é que as ovelhas, vai bem. Aí você caminha 3, 5 anos, 10 anos, e por a infidelidade, a indiferença com a palavra. O pastor traz a palavra, mas a pessoa recebe com indiferença, um pouco caso.
Sabia? Um pouco caro. Por isso que muitos vivem, irmãos. Não estou falando de você visitar uma igreja, não é isso. Não, vamos visitar. Para ver sim. Agora, é aqueles que vivem de lugar em lugar, buscando palavras. Aqui, Jeroboão, sabendo e conhecendo todas as condutas do seu pai, quando ele assumiu o reino, ele fez tudo o contrário. A primeira coisa, mandar matar os próprios irmãos. O pai já tinha falecido lá, no tempo devido dele, se enfermou e morreu. Agora imagine o próprio irmão vir matar os seus próprios irmãos, só porque era rei. Viu como inimigo. E aí diz: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram da casa de Acabe. Aí diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, dos outros reis ruins. Tomou um exemplo. É o que acontece hoje, irmãos. No caso desse rei aqui, ele não quis andar nos caminhos do pai. Não quis andar nos ensinamentos do pai. Ele quis seguir o que os outros reis faziam, principalmente Acabe, que era o seu sogro. Isso sem mais a fundo. Josafá era o pai de Jorão, o seu avô era o rei Asa, que era o pai de Josafá. O rei Asa também foi um grande servo de Deus. Aí hoje você vê, não, o filho do pastor tem que ser pastor, tem que ser crente. Às vezes não. Entenda não? E muitas vezes critica severamente, porque é uma decisão pessoal, individual de cada um, porque a salvação é individual. E nesse caso o rei Jeroboão, ele preferiu seguir os caminhos dos outros reis, que foi reis perversos, segundo a casa de Acabe. Não, e fez o que era mal perante o Senhor. Ele viu o seu pai fazendo tudo certo, mas ele não fazia o contrário. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizeram, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos. Olha bem, sabe por que Deus não matou Jeroboão na hora, vamos dizer assim? Não quis destruir imediatamente? Porque Deus tinha feito uma aliança com Davi lá atrás, por causa da promessa, irmãos. Às vezes você vê alguns governos, algumas coisas que acontecem, e às vezes você fala assim: mata Deus ele. Não é essa forma de Deus orar. Deus não. Devemos orar e chamar por Deus, mas a justiça, a maneira e quando será, Deus o fará. Como deve ser feito? Aqui diz que, porém, o Senhor não quis destruir Jeroboão, o reino. Ele poderia destruir imediatamente. Mas diz assim, nos dias de Jeroboão se resolveram se revoltaram os edomitas. Aí os edomitas, como também outros povos que vão aparecer aqui, na nação tinha isso aí, tinha o reino, que no caso o rei, e tinha outros departamentos, províncias, vamos dizer assim, localizações, que tinham uma espécie de governo ali, que era sujeito ao reino de Jeroboão. Só que, por esse Jeroboão não estava caminhando debaixo dos caminhos, dos estatutos do Senhor, esses povos se revoltaram. Entende ou não? Se revoltaram. E disse que então o reinado de Jeroboão começou a ir de ladeira abaixo.
Não foi de uma vez. Não foi de uma vez. E aí diz, outro povo que se rebelou, assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. Até o outro povo lá, que era dentro da mesma nação, se revoltou também contra Jeroboão. Líbano contra Jeroboão, porque eis que deixaram ao Senhor Deus dos seus pais. Eles olhavam para Jeroboão, esse não está fazendo nada como o seu pai. Então o reinado de Jeroboão começou a decair. Quando aconteceu isso aí, no versículo 11 diz assim: também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Sabe quando começa, irmão? Olha, essa palavra aqui não é difícil, irmão, para nós entender e identificar a atualidade que nós estamos. Que os governos se fazem. Começa a colocar certas práticas e induz, ou seja, motiva, contribui, deduz, induz as pessoas à prática de idolatria. Esse rei fez isso. Ele seduziu os habitantes na idolatria. Se olhar para o pai, Josafá, se olhar para o avô, se ele olhasse lá, ele ia ver que o seu pai jogou ao contrário, limpou, tirou dos lugares altos e levou o povo a temer ao Senhor. Ele, ao contrário, foi lá e pessoal, por isso que ele é considerado um pior rei, um rei perverso. Aí, irmãozinho, no versículo que eu li, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Aqui não possamos afirmar diretamente que essa carta foi entregue por Eliseu, porque nesse tempo também Elias já havia sido arrebatado, mas aqui fala que foi entregue uma carta, veio do profeta. E eu digo aqui, tipo, Deus mandando uma carta para o rei, porque o profeta era a boca de Deus. O profeta era a boca de Deus. Assim como agora essa palavra aqui na minha boca, é boca de Deus falando com você. Mas às vezes a gente trata com indiferença. Aí vem um outro lá que você nunca viu nas quantas. Aí que palavra, meu Deus. Mas às vezes, aquele que está aí desde pequeno, como no caso de Jeroboão na casa do pai, nunca fez caso. Não fez, tratou com indiferença. Não é? Mas aquele que aparece lá das quantas pessoas às vezes dá muito crédito. Aí o que aconteceu? Deus manda uma carta. Eu imagino ele, né? Vamos parafrasear, né? Vou fazer uma frase aqui entre Deus e o rei. Deus falando assim para o rei: não era nem necessário escrever essa carta para você. Imagino eu aqui, ele falando. Por quê? Porque você viu toda a conduta do seu pai. Você viu o seu pai como ele se comportava. Mas eu vou escrever uma cartinha para você. Eu penso assim, Deus falando para o rei. E usa o profeta. E aí fala assim: olha, em quem está escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, o Deus do teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Outra palavra, Deus está falando assim: olha, tu não andou no caminho do teu pai, não observou os caminhos do teu avô. Aí ele fala assim: mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, também mataste teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Aqui a própria palavra fala assim: você mandou matar os seus irmãos que eram melhores que você. Aí ele fala, Deus ameaça ele
Deus ameaçou, ou seja, antecipou o que ele ia fazer se ele não se arrependesse. E ele não se arrependeu. O versículo 14: eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Aí Deus pega, fala para ele assim, através da carta. Porque naquela época, irmão, todos os reis, seja reis bons, ou seja reis ruins, ou seja, todos os governantes que governavam Israel, tinham a orientação de Deus, tinha um profeta que o aconselhava, eles acatavam ou não, se levantavam contra o profeta ou não, uns recebiam a palavra ou buscavam a palavra através do profeta, outros não. Nesse caso aqui, veio uma carta para ele, entendeu? Veio a carta, dizendo: olha, Deus vai te castigar, porque tu não quis andar no caminho do teu pai, não está sendo infiel. Irmãos, as consequências elas vêm, e muitas vezes vêm com muita dor. E essa palavra aqui, ele teve a oportunidade, antes de chegar às consequências, Deus falou com ele. É o que Deus fala com nós hoje. Antes das coisas acontecerem, Deus fala. Deus fala, irmão. Amém? Deus fala. Tudo Deus fala. É que nós, muitas vezes, tratamos com indiferença a palavra de Deus. Às vezes, os mais próximos de nós somos mais indiferentes. E eu até estava pensando na tarde, com essa palavra no coração. Irmãos, se tem alguém que sofre tanta infidelidade, é Deus. Não é? Que Deus é bom, né? Outra pessoa que também sofre muita infidelidade, os pais. Apesar que tem pai que é bem bonito por aí também, né? Mas que os filhos não honram os pais. Por isso que um dos primeiros mandamentos é esse: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se alongam, porque são o único mandamento com promessa. E olha, irmãos, e hoje, se tem algo que está deparado, é essa questão de filho honrar pai. Então, se tem alguém também, esposo de Deus, que sofre com a infidelidade, é os pais. E a outra pessoa que também sofre grandemente com a infidelidade são os pastores. Os pastores. É como eu já falei antes, a pessoa talvez fica aí, você está ali dentro. No meu caso, eu falo, aqui eu posso responder por mim. Eu, pela misericórdia de Deus, Deus tem me dado a palavra. Eu tenho dado a palavra aqui. Isso eu fico em paz. Eu tenho dado a palavra. Quem vem na quinta, quando eu não prego, tem alguém que prega, também traz a palavra. Sempre me preocupei com isso. Agora imagina, pensa comigo, uma pessoa fica 2, 3, 5, 10 anos, de repente é infiel com o pastor. A infidelidade começa a tratar com, como eu escrevi aqui, indiferença. A palavra e a pessoa é doído para o pastor. Imagina você ainda mesmo não é pai, mas o pai que sofre com a infidelidade do filho, o esposo que sofre com a infidelidade da esposa, ou a esposa que sofre com a infidelidade do esposo. Imagina, você talvez já ouviu aí alguns casos de traição, da esposa trair o esposo. Isso não é doído. É doído. O esposo que trai a esposa. É doído. É doído. E esse rei João, aqui, fala o castigo para ele.
por causa da infidelidade. Pensa bem no nome da infidelidade. Infidelidade entre nós, infidelidade para com o nosso pai, infidelidade para com o nosso pastor, infidelidade com o nosso patrão, infidelidade para com Deus, indiferença também. Entende? É triste a indiferença, a pessoa com você, alguém te tratar com indiferença. Trata todo mundo bem, mas você indiferença. Jesus também sofreu com infidelidade. As pessoas trataram com indiferença, né? Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, né? Ele, a cúpula da época da religiosa não aceitava Jesus. Não, nós temos o mandamento de Moisés, direito aos segredos. Entende? Não era assim que eles rebatiam? O Evangelho de João, bem claro para dizer, no capítulo 4, a partir do capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, é bem forte para dizer. E Jesus ali, ele fala, eu sou o pão da vida. Não, nós comemos o pão na deserta. Entendeu? Eles não aceitavam, tratavam com indiferença. Jesus sofreu isso aí. Hoje também nós não é diferente, nós passamos por essas indiferenças, sofremos as infidelidades, mas o que Deus está nos chamando para que nós pensamos bem, será que eu não estou sendo infiel? Aí tem várias áreas que, né? E a gente sabe onde ele está aí. É o que esse rei fez. Aí vem a carga e fala, ó, Deus vai te castigar. É o que diz o versículo 14. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas. Enfermidade que aumentará dia após dia, até que saia as tuas entranhas. Aí que carta dolorosa, né? A carta veio, olha, Deus vai te castigar, rei Jerônimo, porque tu está sendo infiel e tratando a sua palavra como diferente. Tu não honrou o seu pai. Tu não honrou o seu pai. Tu não honrou o seu pastor. Tem que aprender a honrar. E aí, vai vir uma enfermidade. E essa enfermidade vai aumentar, Jerônimo. Vai aumentar nas suas entranhas, de modo que vai sair para fora. Forte ou não é forte isso, não? E diz que a coisa vai aumentando. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas. Enfermidade que aumentará dia após dia. Muitas das vezes, irmãos, tem coisa que nós sofremos. É por conta das nossas infidelidades e indiferenças. Não estou dizendo que eu vou generalizar, não. Porque aqui está falando desse rei, mas você acha que Deus mudou? Não, ele é o mesmo. Entende? É o mesmo. Ele não muda. Despertou, pois, o Senhor contra Jeroboão o ânimo dos filisteus. Aí Deus desperta os inimigos para ver se ele, né? De repente, ele lendo essa carta, ele podia se humilhar, né? Pedir perdão e retratar. Você vê alguns casos aí que acontece, que às vezes exige retratação, mas ao contrário, a pessoa não retrata. Você mesmo vê nos governos aí? Aqui no Brasil atualmente está tendo já alguns casos que é necessário retratação, mas não há. Foi o caso de João. Entende, não? Aí a carta veio e falou, você vai ficar incluindo nisso aí. Os inimigos vão se levantar, aí os filisteus se levantam, né? E vem, esses subiram a Judá e deram contra ele todos os bens e se acharam em casa. Sabe a primeira coisa que Deus levantou, irmão? Levantou os filisteus lá para ir na casa de Jeroboão. Foi na casa dele, tomou todos os bens que ele tinha, as mulheres, porque ele não tinha só uma mulher, tomou as mulheres dos filhos, só deixou um
como dizer assim, para contar a história. Mas ele, irmãos, não se rendeu. Ele foi advertido. Isso que me chama a atenção. É o que acontece muitas vezes com nós. Deus, com a sua infinita graça, Deus com o seu amor, com a sua bondade, Ele fala com a gente através da palavra, que no caso é uma carta, mas hoje a mensagem que Deus transmite para nós é uma carta revelada, lida. Não é aquela que você pegou talvez um rolo na época que tinha lá, que estamos falando, isso ocorreu no ano 850 a.C. Estamos falando aí cerca de quase 3.500 anos quase atrás, que é isso que esse fato ocorreu. E aí Deus fala com ele, e aí vem os inimigos e ele não faz caso, vem os inimigos, entra na casa dele, toma tudo, e ele fica na lona. Aí o versículo de número 18, depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade e curava. Aí depois de tudo aquilo ali ocorrido, ele continuou lá. Entendeu? Que terrível, né? Coração duro. Aí o Senhor, para cumprir com a mão, Deus falou, creio eu, que se ele se arrependa, que se ele se retrata, que se ele se humilhasse, pedisse perdão, Deus perdoa. Mas não. Aí, cumprindo-se a palavra, vem a enfermidade. Aí o versículo 19, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, ele começou a sofrer no período de 2 anos, a enfermidade foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. Imagina-se, começar a sair as entranhas de dentro, saíram para fora. Sabe por quê? Porque não andou no caminho do Pai, não andou nos caminhos de Deus, não andou. Aí muitas vezes, irmãos, tem gente que está pagando logo o preço, e vai pagar. Você acha que esses governos, esses políticos, todos, do menor ao maior dos seres humanos, que não caminham, irmãos, no caminho de Deus, para a condenação? Evangelho de Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nesse caso aqui vem uma condenação física, uma consequência física em vida. Porque, irmãos, é o seguinte, tem consequências e condenações que nós recebemos elas em vida, que nós pagamos aqui desta vida, e depois tem a condenação, que é aquela condenação que a pessoa vai viver separados de Deus, que é a condenação eterna, viver sem Deus. E o inferno não é nada mais, nada menos viver separados de Deus. Para resumir a palavra inferno, condenação eterna, é um lugar onde Deus não está. E se Deus entrar lá, que tem o poder para ir lá no inferno, só que Ele não vai lá para livrar, Ele não vai lá para descondenar, não. Lá é um lugar onde a condenação é eterna, e quem cairá lá vai ser por toda a eternidade. Também o céu, para aqueles que aceitaram a Cristo, caminharam no caminho do Senhor, tratar, buscar, entende ou não? Se arrepender, falar, Deus, eu quero caminhar, eu pequei. Se lembra do ladrão, do lado de Jesus? Os dois, o cara era ladrão a vida toda. Você conhece algum ladrão por aí? Ladrão a vida toda, o governo todo ladrão, mas o tempo todo roubando. Tem que estar do lado de Jesus.
do lado de Jesus e falou assim: ó, Senhor, lembra de mim quando estiver no seu reino. Ele reconheceu a Jesus, ele viu Jesus como rei ali. Todos viram Jesus como, né? A palavra era assim: Jesus ou Barrabás? Solta Jesus ou solta Barrabás? Barrabás, Barrabás, Barrabás. O povo gritou isso aí. Mas o ladrão estava do lado dele. Lembra-te de mim, Senhor, né? Quando estiver no seu paraíso. E ali o que Jesus falou: hoje mesmo tu estarás. Mas quem era ele? Era um ladrão. Era um ladrão. Então aqui eu entendo que esse rei, por mais perverso que ele estava ali, se ele recebeu a carta, se ele recebesse a palavra, e ele tivesse temor, se arrependesse, falasse: Senhor, me perdoa. É o que o ladrão fez. Senhor, me perdoa. Eu estou aqui porque meus atos me trouxeram aqui. É o que ele falou para Jesus. Que ele falou para o outro: não, nós estamos aqui porque nós praticamos. Mas ele está aqui, ele não tem, né, pecado, ele não deveria estar aqui. Mas nós sim. Isso demonstrou arrependimento. Então, muitas das vezes, irmãos, o que hoje acontece é que muitos estão ao lado de Jesus, mas não se arrependem. Muitos têm a Bíblia, a carta, tem a carta, que o rei tinha a carta, tem a palavra. Fala assim: você tem a palavra? Pode falar, você tem a palavra. Nós temos a palavra, irmãos. Você tem a palavra. E muitas vezes tratamos ela com diferença. Você tem um pastor, mas trata ele com diferença. Trata com diferença. É infiel. Mas aqui fala que ele passa 2 anos de sofrimento. Ele morreu. Disse, ele foi levado lá na cidade onde sepultaram os reis, mas não junto com os reis. Entendeu? E disse que não foi queimado aromas, que era o costume que fazia o fogo ali durante aquele velório. Não houve fogo. E fala que não deixou saudade. Foi um rei que não deixou saudade. Mas, e aqui eu vou terminar: não trata a palavra de Deus com indiferença. Não, irmãos. Não seja infiel. Trata de praticar justiça. Trata de honrar o seu pai. Trata de honrar a sua mãe. Trata de ser fiel à sua esposa. Trata de ser fiel ao seu esposo. Trata os seus, cumpra com os seus deveres. Porque vai chegar o dia que vamos chegar diante da justiça divina. E muitas, como já falei, das consequências pagamos aqui. Que esse rei pagou aqui. E depois, além de pagar aqui, depois tem a condenação eterna, que é longe da presença de Deus. Isso não desejamos e não é o que Deus quer para nós. O Senhor nos libera. Aleluia. 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 Deus, estamos vivendo tempos difíceis. Tempos, ó Pai, tempos de muitas infidelidades. Tempos de muitas indiferenças. Acepções de pessoas. Calabra cai, nobra sui, calabra sui de calabra nai de col. Nerará sui de quem? Espírito Santo de Deus. O Senhor é que nos trouxe essa palavra, nos permitiu ministrar essa palavra.
O Senhor conhece, ó Pai, a vida de cada um de nós. Quero lhe pedir, o Senhor nos ajude a nós ser mais fiel a Ti, porque na Tua palavra diz: se somos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor não pode negar a si mesmo. Perdoa nossas infidelidades, seja uns com os outros, ou seja a infidelidade contigo. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Serega labranai, Senhor. Calabra tu e de quebranai. Que a tua igreja recebeu a tua palavra, recebeu esta carta, recebeu as escrituras, ó Pai. Nós temos a tua palavra na palma das nossas mãos. Nós temos a tua palavra em nossa mente. Nós temos a tua palavra no nosso coração. Agora põe, ó Pai, em nós, ó Senhor Deus, essa vontade de vivê-la, de praticá-la, Senhor, de obedecê-la, Senhor, de temer a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço para a glória, para o louvor do Teu nome, Senhor, que assim seja, e nisso Teu nome será louvado e será glorificado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.